aqui. Oi, diga lá, Mauro. Eu quero fazer um contraponto que o Arnaldo falou. Primeiro, assim, Diga. o João Gomes estava fora do jogo, mas o jogo se complica quando o Thiago Maia se machuca, né? Aí fica sem os dois volantes, né? Para isso acontecer num jogo, né? Para isso foi contratado o Gerson, para isso foi contratado o Pulga, que não pôde jogar naquela oportunidade, que não estava inscrito, porque faltava jogador. Né? O Gerson é solução, ele não é problema. Até porque ele pode jogar em diferentes funções e mostrou isso na sua passagem recente pelo Olympique, quando ele foi muito bem, embora alguns colegas insistam em dizer que ele fracassou, que é uma grande piada, né? O cara teve números inéditos bem lá. Tratar a volta do Gerson como fracasso, obrigatoriamente significa que a volta do Yuri Alberto também tem que ser vista como tal, ou não, né? Salve, salve, nação nossa, vambora aqui, né? Em mais um vídeo trazendo pra vocês, dessa vez, né? O Mauro César não deixou barato para o Arnaldo Ribeiro e deu uma invertida daquelas, meu filho. Foram louco. Então vambora aqui, Regina, o que o Mauro César falou para dar aquela invertida, deixar o Arnaldo quietinho na dele, né? Então vamos embora aqui rapidinho. Tamo junto. Créditos ao canal UOL Esporte, né? Que diariamente faz esses programas muito bom. E deixa o like para ajudar a gente. Então vamos embora pro vídeo aqui e ver a invertida que o Mauro César deu, meu filho. Bagulho doido. Tamo junto. Arnaldo, para fechar o bloco, para você, respondendo à enquete, quem você acha que vai fazer uma temporada melhor diante dessa explanação toda do Lavieri sobre as questões do Palmeiras e do Flamengo contratando e tudo mais? O Flamengo, em tese, tem mais condições de fazer uma temporada melhor. Aliás, tem uma discussão interessante a temporada passada. O Flamengo ganhou 2 dos 3 principais títulos, o Palmeiras ganhou 1, mas só aquele dos pontos corridos, que exige mais. Agora me parece um pouco mais desequilibrado esse momento. E acho que o primeiro jogo ele não vai mensurar a temporada de cada um. E acho que a questão do sucesso do Flamengo da temporada depende muito, muito. Aí é uma coisa mais do campo do que da estrutura, como disse o Danilo em relação ao Palmeiras, aos investimentos. Depende muito da conexão do novo treinador com o time. A gente viu, o Mauro falou, é pouco provável que o Vitor Pereira mexa na estrutura, claro, mas, por exemplo, para o torcedor comum, o Gerson veio para jogar como titular do Flamengo. Aí o torcedor fala assim, quem vai sobrar? Saiu o menos experiente, saiu o João Gomes, o menos famoso. Experimenta fazer isso no time. Botar o Gerson e tirar o João Gomes. Para ver se fica tudo certinho. Você entende essas situações, Tirone? Uhum. Eu acho que a questão, o treinador do Flamengo, normalmente, ele tem que lidar com um grupo que é forte em termos de personalidade vencedor e com muitas opções para fazer um equilíbrio tênue para o time ser competitivo. O Dorival conseguiu isso por um tempo. Depois já tinha um certo... E o João Gomes, estou falando do João Gomes, porque o João Gomes, quando não jogou na final contra o Corinthians, no Maracanã, provocou um desequilíbrio monstro em tudo que estava acontecendo. Então são detalhes e que o treinador que está recém-chegado vai ter essas tarefas, né? De sem mexer muito numa coisa que vinha dando certo, mas encontrar, além do equilíbrio no dia a dia das lideranças tal, o melhor time para jogar, porque jogador o Flamengo tem. Uma coisa que... Oi, diga lá, Mauro. Eu quero fazer um contraponto que o Arnaldo falou. Primeiro, assim, o João Gomes estava fora do jogo, mas o jogo se complica quando o Thiago Maia se machuca, né? Aí fica sem os dois volantes, né? Para isso foi contratado o Gerson, para isso foi contratado o Pulga, que não pôde jogar naquela oportunidade, que não estava inscrito, porque faltava jogador. Né? O Gerson não é problema, o Gerson é solução. E o técnico, seja ele qual for, tem que equilibrar. Se for assim, então era melhor não contratar o Gerson, né? O Gerson é solução, ele não é problema. Até porque ele pode jogar em diferentes funções e mostrou isso na sua passagem recente pelo Olympique, quando ele foi muito bem, embora alguns colegas insistam em dizer que ele fracassou, que é uma grande piada, né?
O cara teve números inéditos em sua carreira, atuou em diferentes funções, e eu vejo gente que parece que não acompanha futebol internacional, dizendo que ele fracassou. Mais ofensivas, né, Mauro? Do que defensivas. Inclusive mais ofensivas. Jogou em várias funções lá com o Sampaoli, antes da chegada do Igor Tudor, que brigou com ele, com o Guendouzi, brigou com o Payet, brigou com o time inteiro quase, né? E os jogadores chegaram aí na diretoria do Olympique reclamar do técnico. O que não justifica também o Gerson ter forçado a barra. Isso eu sou sempre contra, para voltar para o Brasil, né? É outra questão. Mas ele foi bem lá, Tratar a volta do Gerson como fracasso, obrigatoriamente significa que a volta do Yuri Alberto também tem que ser vista como tal, ou não, né? Novinho foi lá, mas não é fracasso. O Yuri Alberto está muito bem também lá na Rússia. Houve a guerra com a Ucrânia, a invasão da Ucrânia. Ele voltou naquela situação que voltaram vários jogadores, inclusive 2 que estão no Flamengo, o Ayrton Lucas e o Varela, 2 laterais, né? E aí, claro, ele acaba preferindo nesse momento permanecer por aqui. Mas o Yuri Alberto não fracassou lá, como o Gerson também não. Então, só fazer esse registro. O Gerson foi muito bem lá. E acho que ele pode ser solução até pela possibilidade de atuar em diferentes funções, como se até há pouco o Scarpa fez durante todo esse tempo no Palmeiras, jogando da melhor posição dele nessa reta final, mas também colaborando em exercendo outros papéis ali dentro de campo no time do Palmeiras. Muito bem. Mauro César Pereira, pega leve, porque o cara tem família. Agora vamos reagir mais uma parte aqui, né? O que o Flamengo acaba causando na mídia paulista aqui, né? O trecho completo agora dessa vez. Tamo junto aí. Agora com as chegadas e partidas do Flamengo. Tem partidas? Chegaram Vitor Pereira e Gerson. Segura o coração, Eduardo. E saíram o técnico Dorival Júnior, Diego Alves, Rodinei e Diego, que é uma limpa ali. Da geração 85, é uma aposentadoria compulsória, isso? Exato, a aposentadoria compulsória do caso do Diego Alves e do Diego, e o Rodinei. Também. Que virou xodó, mas também tinha muita resistência, tal, também sai. E o Dorival, abraço, satisfação, depois da conquista dos títulos também. Bonito também. Também foi embora. Vamos mostrar agora o elenco do Flamengo. Quero ver alguém falar que não ganha. Vamos lá. A câmera do Eduardo, porque o sorriso dele é contagiante. Santos no gol. Aí vamos de Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Quem corre? Não sei, eu não sei quem corre, mas... Ganha do Palmeiras? Time não ganha? Vamos ao restante do elenco. O Arnaldo acha que esse time não ganha de ninguém. Santos, Mateuzinho, Fabrício, vai jogar Bruno... nos 2 times, no treino, no titular e no reserva? Ele jogou. Diego Alves e Hugo. Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas. Essa defesa aí talvez fosse titular de 90% dos times do Brasil. Pulgar, Vidal, João Gomes, Marinho, Everton Ribeiro. Everton, Cebolinha. Não é o Ribeiro, é o Cebolinha. E Bruno Henrique. Tá mal o segundo time do Flamengo? Não, tá ruim. Eu não tenho os jovens, né? Coutinho e Arnaldo tem dito que esse time aí, o do uniforme principal, da esquerda... É inviável. É inviável. Não ganha de ninguém, porque não tem o cara que marca e blá, blá, blá. Não importa que tenha o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Gerson, o Pedro e toda a turma. Mas esse sem marcar não ganha de ninguém, diz ele. Diz ele. Eu acho que eu acho que é um bom debate. Eu não concordo exatamente com o Arnaldo por um motivo, né? Em 2019, o Flamengo tinha o William Arão como primeiro volante, com um time que tinha Gerson como segundo homem de meio campo, Bruno Henrique, Gabigol no ataque, Everton Ribeiro e Arrascaeta de meias, e ganhou de todo mundo. Aliás, era um time que sofria muito pouco defensivamente. Aí a gente vai para as ponderações, né? Primeira delas, era um time 4 anos mais jovem, né? A gente está entrando em 2023, então esses caras corriam mais, sem a bola. Buscavam se provar também. Era uma realidade onde o Flamengo era muito pressionado por títulos. Em 2019 era o Flamengo que não ganhava nada, né? Que contratava todo mundo e não ganhava nada. Cheirinho. O Flamengo de 23 é o Flamengo que ganha tudo, né? Que foi campeão brasileiro 2 vezes depois disso, campeão 2 vezes da Libertadores, do Brasil, vai disputar o Mundial de novo em 4 anos. Então, esses argumentos dão mais força à tese do Arnaldo. Eu prefiro esperar um pouquinho para ver, para tentar entender como que o Vitor Pereira vai montar esse time por um outro detalhe. O lateral direito desse time do Flamengo provavelmente vai ser o Varela,
que é um lateral muito mais equilibrado entre ataque e defesa em relação ao Rodinei. Então, o Flamengo teria 2 laterais que... Não digo que o Varela, o principal ponto dele seja defensivo, não é isso, ele ataca também. Mas se a gente comparar com o Rodinei, aí o Varela ganha de goleada, né? Na parte defensiva do Rodinei, é um jogador muito mais seguro na defesa. Então, isso ajuda a equilibrar um pouquinho mais o time. Tem um outro detalhe também que a gente tem que levar em consideração. Eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo, o João Gomes perder a vaga titular nesse time. Thiago Maia fez uma grande temporada em 22, assim como o João Gomes, mas em termos de potência física, pegada, o João Gomes tem mais do que o Thiago Maia. Então eu não duvidaria nada que o João Gomes fosse colocado, por exemplo, como um primeiro homem de meio campo. Fosse adaptado à função de 5 de primeiro homem de meio campo, mesmo que não seja exatamente esse jogador. Acho que pode ser uma adaptação para que o meio-campo ganhe um pouquinho mais de pegada. E vamos ver como é que o Gerson chega também, né? O Gerson na Europa, no Olympique de Marselha, ele basicamente não jogou de volante. Isso. Jogou de ponta direita, de ponta esquerda, de meia, até de falso 9 ele jogou com o Sampaoli. Até mais adiantado ele jogou com o Sampaoli. Recentemente, com o Igor Tudor, que é o técnico atual do Olympique de Marselha, e zagueiro croata, ele vinha jogando ali como meia por trás do atacante, né? O Marcelo joga no 3-4-3, ele era um desses caras ali que vinha do lado e jogar como meia, fazer esse movimento do lado para o centro. Então não sei como é que ele vai jogar nesse time do Flamengo, como o Vitor Pereira enxerga ele. Na primeira linha de meio campo, como um segundo volante, ou se enxerga um pouco mais adiantado, brigando por posição ali com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro e com tantos outros aí desse elenco do Flamengo. E não vamos esquecer que ainda tem o Vidal, gente, no meio campo, né? Vamos ver como é que reage ao início de temporada, fazendo pré-temporada junto com todo mundo, depois de férias que ele passou ali um tempinho sem ter. Então, assim, o que a gente pode dizer? É o elenco mais forte do Brasil, com um novo treinador, que precisa entender o comportamento junto a esses jogadores. Eu bato muito nessa tecla desde que o Flamengo anunciou o Vitor Pereira. Eu acho que é um bom treinador, acho que fez ótimos trabalhos na carreira dele, tem potencial para treinar esse time, dentro de campo falando. Agora, gestão de vestiário, a forma como ele vai se comunicar. Esse elenco do Flamengo, por exemplo, são caras que participam ativamente do dia a dia do clube em relação à formação do estilo do time. Eles querem saber como é que o time vai atacar, vai defender, como é que vai marcar na bola parada. Mais do que saber, eles querem opinar sobre isso. Não foram poucos os treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo e tiveram problemas com isso. Até mesmo aqueles que foram campeões. O Rogério Ceni venceu a Supercopa do Brasil, Campeonato Estadual e Campeonato Brasileiro do Flamengo. Mas teve alguns arranca-rabos ali no dia a dia de treinamento. Jogadores queriam marcar na bola parada de um jeito, ele queria de outro. E aí, quando perguntado, mas por quê? Porque eu quero, e acabou. E aí isso gerou um certo atrito ali internamente com os jogadores. Planejamento de treinos, programação de treinos, são caras que gostam de opinar em cima disso. Trouxe de volta o Mário Monteiro, foi preparador físico do Flamengo em 2019. Esse cara é um grande reforço para a temporada do Flamengo em 23. Ele fez um baita de um trabalho no Flamengo em 2019 e volta agora ao clube. Acho que isso é um ponto positivo também que a gente tem que levar em consideração. E só para encerrar da minha parte, 2 reforços que estão aí muito engatilhados. Augustin Rossi, goleiro do Boca Juniors, que tem mais 6 meses de contrato com o Boca, e o Quinteiro, né, meia colombiano, que joga no River Plate, conseguiu se recuperar de algumas lesões que teve nos últimos anos. 2 caras que estão muito próximos de serem anunciados como reforço do Flamengo para a temporada também. Diga lá, Arnaldo, depois disso tudo, agora tem o preparador físico, que é bom. Quero do Jorge Jesus. 2 reforços chegando, que era o cara do Jorge Jesus, 2 reforços chegando. Já tem a solução aí que você falou, o João Gomes pode ser o volante. Essa é uma solução paliativa. Você ficou mais preocupado quando o Rodrigo estava falando. Muito pelo contrário. Ficou. Quem ficou mais preocupado foram os rivais do Flamengo. Não, bom, Quinteiro, se vier. O Rossi, acho que tem a questão extra-campo da polêmica da sua contratação. E tem uma necessidade de ter um outro goleiro, o Flamengo, está claro, né? Porque o Hugo está saindo e o Diego Alves saiu. O Quinteiro, para quem viu pouco, meia colombiano, canhoto, habilidosinho, para correr sem a bola. Então, na primeira passagem pelo River, ok, na segunda não era nunca titular com o Galhardo, esquece. Jogava alguns 15 minutos, é que nem o Vidal, a contratação do Vidal. É legal ter gente parruda, boa,
que jogue, que tope jogar 20 minutos por jogo, desde que você combine com essa pessoa. E acho que esse é o desafio do Vitor Pereira. O Gerson vem e o Vidal vai jogar quando agora? Em qual posição? Então, o Vitor Pereira ganhou, acho que, o presente dos deuses, mas ele vai ter dificuldade de montar um time equilibrado, que é a palavra da moda. Para ele, a melhor coisa seria ter o jogo do Palmeiras, de fato, dia 28, e o Gerson ainda não está na forma física ideal. Só que o Gerson está na forma física ideal, porque ele vinha jogando. E está no meio da temporada europeia. Então, para jogar contra o Palmeiras, a melhor coisa seria o time que terminou o campeonato com o Varela no lugar do Rodinei, e vamos jogar daquele jeito com o João Gomes e Thiago Maia para esse jogo, o primeiro jogo. Depois, acho que ele pode, e o Gerson ser o primeiro reserva para tudo, no início. Primeiro reserva para o Arrascaeta, primeiro reserva para o Everton Ribeiro, primeiro reserva para o João Gomes, porque ele é um baita jogador. Outra dúvida que eu tenho de uma temporada passada para cá, para viabilizar quarteto, tanto 2019 quanto 2022, é necessária uma comoção, uma coesão completa dos envolvidos no quarteto. E as duas temporadas, 19 e a passada do Gabigol, foram exemplares em termos de dedicação coletiva. Tanto como centroavante do Jorge Jesus, como segundo atacante. Olha essa cena, só por favor. Quantas pessoas estão segurando a camisa do Gerson? Nós vamos arrancar, não vai sobrar para ele. Então, eu quero... isso não dá para mim. É um desafio o Gabigol, que passou um ano se apresentando antes. Para ir para a Copa do Mundo. Emagrecendo e jogando de segundo atacante, viabilizando o Pedro para ir para a Copa do Mundo e nem foi cogitado, ele repetia a mesma temporada solidária do ano passado. Esse é um outro desafio para o Vitor Pereira. É difícil para Dedéu. E o Gabigol, ele é excelente, ele entende como ninguém a torcida do Flamengo. Ele foi excelente até com o Paulo Souza, não foi só com o Dorival, não. A temporada dele foi exemplar em termos de comportamento e tudo mais e dedicação em campo. Para viabilizar esse quarteto novo, o Gabigol precisa, de novo, querer correr para trás algumas vezes. Mais que o Arrascaeta. Ele tem que querer de novo que o Pedro seja a figura mais estrelada do ataque, que foi o que aconteceu. Mas foi, no fim das contas, porque a torcida do Flamengo gosta muito, adora o Gabigol. Não é sobre perder, Sim, não é sobre quem perder sai carisma. na artilharia, tábua de artilharia e ganha o prêmio de melhor jogador da competição é o Pedro. Mas teve alguma temporada que o Gabigol falou, hoje eu vou tocar de lado? Não teve isso, desde que ele chegou no Flamengo. Não, mas ele então, na verdade, o padrão dele é ele esse. Ele se sacrificou taticamente pelo time. Taticamente. Tem que continuar acontecendo. Então, mas não é o padrão do Gabigol? Ele não é um cara assim? De vez em quando, não sempre. Ué, você falou que em 2019 foi, o ano passado então, foi. Um intervalo de quanto tempo? De 4 anos, 2 ele foi assim. Com uma questão de Copa do Mundo pela frente, foi o primeiro a se apresentar. É um desafio. Por isso que eu falo, o papel é maravilhoso. Para o treinador viabilizar um time com todas as melhores figuras é uma outra conversa. E o Vitor Pereira chega com uma grande desconfiança nacional. Essa é a questão. E nacional não pelo o que ele fez com o Corinthians, pelo trabalho ruim que ele fez no Corinthians até acertar. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Coisas óbvias no Corinthians. Colocar Yuri Alberto e Roger Guedes no mesmo time. E o Cantillo não é volante. Então, exato. Então, são várias questões com o melhor elenco disparado do futebol brasileiro. O copo cheio não tem menor comparação, inclusive com o Palmeiras, que não investiu. A distância, em termos de qualidade, ela aumentou. Mas, para colocar todo mundo junto para jogar, é uma outra conversa. E a gente sabe, o torcedor do Flamengo, ele não enxerga o Gerson como reserva. Nem o Pedro, nem o Arrascaeta, nem o Gabigol, nem o Everton Ribeiro. E aí? Né? Essa é uma... Ainda tem o Bruno Henrique voltando, hein? Então, não estou nem falando de quem chegou depois e não tem ainda ligação umbilical com o Flamengo. Você não falou Marinho, você não falou Cebolinha. Não falei o Vidal. Não, mas esses daí, o Marinho e o Cebolinha, vão combinar, né? O Cebolinha foi contratado por 13 milhões de euros. Não, tá bom, mas ele mesmo, ele sabe que nesse time ele é reserva e acabou. Sim. O Marinho mais ainda. Sim, aliás... Ou ele vai falar, não, eu quero jogar. Não, o Everton Cebolinha, para jogador e sistema que o Vitor Pereira adora, seria o primeiro jogador a jogar. Né? Pelo que o técnico gosta, pelo como ele joga. Só estou colocando questões que são, assim, não são tão simples de resolver para um treinador que está recém chegando sob desconfiança. Por isso a gente enalteceu tanto nesse período. Vamos pensar bem o que foi de 2019 para cá,
os períodos em que o Flamengo jogou pra caramba com o Jorge Jesus e com o Dorival, um pouco num período menor com o Renato, mas com uma dedicação muito grande de todos os jogadores para isso poder ser viável, independentemente da questão e da qualidade técnica dos jogadores do elenco. Só ter os melhores jogadores do país, é como aproveitá-los sem criar atritos e conseguir lidar com esses caras, porque só conseguiu ir bem no Flamengo quem conseguiu lidar com esses caras. E tem uma outra coisa, né? O Vitor Pereira e esse elenco, eles não são contratados, e isso é uma coisa boa, para competir. Eles são contratados para ganhar. Então, dia 28 tem que ganhar do Palmeiras. Sim. E aí depois, o Mundial, tudo bem, se não ganhar do Real Madrid, mas o primeiro jogo tem que ganhar. O estadual tem que ganhar. E assim sucessivamente. E é muito difícil quando a régua é essa, né? É muito mais difícil do que você, por exemplo... A competição no Campeonato Carioca não existe. O Campeonato Carioca é menos importante. Perde de novo. Paulo Souza sabe o que ele sofreu porque ele perdeu o estadual. Começa o Campeonato Brasileiro em abril. Perde um jogo, qualquer jogo. Porque o Flamengo é favorito contra qualquer time. O Dorival saiu depois de ter vencido 2 títulos recentemente. O problema do Vitor Pereira, e neste caso, é que, de fato, ele caiu para cima. Ele fez um trabalho no Corinthians razoável. Isso aí. E agora não pode ser razoável. Agora tem que ser excelente. Claro, ele tem muito mais elenco do que ele tinha no Corinthians, muito mais. Mas ele não pode errar. No Corinthians, a expectativa dele no Corinthians era nota 6. Ele foi nota 6. Só que a diferença, assim, ele começou nota 3,5 e ele terminou o ano com 6,5. E a média dele foi 5,5. Então, o Corinthians do final do ano era muito melhor do que o Corinthians que ele pegou. É um fato, é por isso até que ele desponta como favorito a assumir o Flamengo. Só que o Flamengo que ele vai pegar é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil. Não é nota 6, não é perspectiva 6, é perspectiva 9,5 de novo. Pode perder um título, escolhe um aí e perde um. Para o Palmeiras, não para qualquer um. Né? Pode perder um para um time que seja favorito também. Lidar com isso que eu acho que é a maior dificuldade. Acho que é um problema bom, como dizem os técnicos, uma dor de cabeça boa, para ver como isso vai ser acompanhado, qual é a tolerância que vai ter com a tentativa e erro, porque ele é um técnico de tentativa e erro. O Gustavo aqui está falando, todas as partidas que o João Gomes fez de primeiro volante foi mal, porque não tem a saída de jogo e o passe dele para jogar ali é ruim. O Thiago Maia já se provou nessa posição e tem um grande vigor físico. Basta pegar a final da Copa do Brasil, ele salvou o gol do Yuri Alberto. É verdade, né? Verdade. É incrível a capacidade deles e criticar. Na minha visão, eu tenho certeza, se o Vitor Pereira estivesse no Corinthians ainda, o que eles iam falar? O Vitor Pereira, com esse time do Corinthians, um exemplo, o Vitor Pereira renovou o contrato. O Vitor Pereira foi uma nota 7, 7,5, 8, porque com um time deficiente, muitos jogadores lesionados, conseguiu ainda bater de frente com o Flamengo lá no Maracanã. Como ele tá mais no Corinthians, a nota 6 foi regular, foi ruim, sei lá o que. Faz parte, né? Se a pessoa tá te servindo, entre aspas, serve. Se meter o pé, já não serve mais e fala mal. O Arnaldo Ribeiro aí, né? No primeiro react que eu torci foi 2 praticamente. E ele apareceu nos 2, né? Ele levou uma invertida do Mauro César. Meu Deus, o cara ficou quieto. Cara, ele levou aquela invertida. Óbvio que o nosso ele tinha acabado. Mas ele levou uma invertida bonita, filho. Pelo amor de Deus. Cara. Até eu aqui fiquei com dó do cara, filho. Pelo amor de Deus. O Mauro César é bravo demais, filho. Quando é pra elogiar, ele elogia. Mas quando é pra criticar também, o cara critica, meu filho. Não é possível porque o cara é Flamengo. Um cara pra criticar, o cara bem critica também, né? E aquilo. Mauro César detonou. E é isso aí. Tamo junto e é nóis. Valeu!